Quero fechar esse vídeo para contar que o Corinthians tem conversas avançadas com a Fatal Model, a empresa de acompanhantes que tenta há bastante tempo patrocinar o uniforme alvinegro. O Corinthians sempre encarou essa história como um enorme tabu e sempre a descartou. Mas, diante da enorme dificuldade financeira, o Timão tem apenas até essa sexta-feira para arranjar mais de 40 milhões de reais para pagar o Tadjeres em relação a Rodrigo Garro. Isso sem falar em uma série de outros transfer bans. As tratativas entre Corinthians e Fatal Model avançaram. A ideia da Fatal é expor a marca da Fatal Fans no short do uniforme do time principal do Corinthians. Existem também outras propriedades sendo negociadas, como no time feminino, então, além de modalidades esportivas como basquete e esportes terrestres. Posso contar para vocês que já existe um acordo entre Corinthians e Fatal. Os valores estão acertados e as partes estão trabalhando na minuta do contrato, mas, diante de toda a repercussão negativa que esse acordo pode vir a ter, não dá para cravar o acordo. A pressão em cima do presidente Osmar Stabile para que essa negociação não avance, apesar de toda a dificuldade financeira. A Fatal havia oferecido 17 milhões de dólares, o Corinthians respondeu com uma contraproposta que foi aceita. Importante registrar que o primeiro papo entre as partes previa um acordo de 6 milhões de reais apenas pelo futebol, apenas pelos esportes amadores. A coisa foi evoluindo, outras propriedades foram avançando e nesse momento o futebol masculino garantiria 6 milhões de reais, futebol feminino ficaria com 5 milhões, basquete e futsal com 4 e 2 milhões de reais respectivamente. O que você pensa sobre o tema? Vale a pena avançar numa negociação como essa em nome do dinheiro? Você se sente confortável? Entende que não? Como é que você ajudaria o Corinthians a pagar as contas na condição de presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. A primeira coisa que eu quero é mostrar para vocês como é que está ficando aí a reforma da Neoquímica Arena, né? Na verdade do gramado, né? Da Neoquímica, porque o Corinthians colocou, né? Já colocou uma foto à disposição, soltou, né, uma nota oficial explicando, né, que o campo da Neoquímica Arena está sofrendo reformas entre junho e julho, período da Copa do Mundo. A restauração do gramado conta com processos intensivos, como a raspagem da matéria orgânica antiga e o erguimento da fibra sintética, que é localizada a poucos centímetros abaixo da superfície, tá? Desta forma, o estádio visa nivelar o terreno para que a grama, né, natural apresente o melhor desempenho, tá? Esse tipo de reforma no estádio é realizado pela primeira vez no inverno brasileiro, época em que favorece o desenvolvimento da grama, né, riegras, né, a mesma utilizada, né, nos maiores estádios, né, europeus, e que no Brasil é utilizada durante todo o ano apenas na Neoquímica Arena. Por quê? Porque a Neoquímica Arena, graças, né, a Deus, tem uma tecnologia de resfriamento do gramado. É como se tivesse ar-condicionado ali embaixo ali do gramado, e acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, então é top demais. A reforma será a conclusão do processo iniciado em julho de 2025, quando foram costuradas as novas fibras sintéticas nos terrenos de jogo, tá? Com isso, o ciclo estará completo e a qualidade do gramado será a mesma da inauguração do estádio de 2014. Além disso, a Neoquímica adquiriu novos equipamentos de fotossíntese, itens essenciais para a excelência do procedimento da manutenção e cuidados com a grama, tá certo? Tá aí, meu amigo, o gramado da Arena, um gramado novinho para você. As fotos assim, né? Dá até arrepio, né? Ver a Neoquímica Arena assim, inclusive sem torcida, né? Enfim, mas logo o futebol tá voltando aí. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Vamos seguir falando muito do Coringão, né? Ó, o Corinthians não vai fazer uma contraproposta para Fatal, tá? Informação que eu recebi uma confirmação da alta cúpula corintiana. Porém, se a Fatal fãs procurar o Corinthians e oferecer 30 milhões de reais, o Corinthians vai fechar. Agora, eu tô aqui ajudando na negociação, né? Porque eu tô dizendo o seguinte, o Corinthians não vai procurar, mas se eles procurarem com uma proposta maior, o Corinthians vai acabar aceitando. Eu tô falando isso porque senão depois, né, o jornalista acaba saindo como mentiroso. O Corinthians não vai fazer contraproposta. Não vai mesmo, entendeu? Mas de repente fechou com a Fatal. O que foi que aconteceu? Você errou, Samir? Não. Então já tô dizendo que o que está acontecendo, né? O presidente Osmar Stabile não quer esse patrocínio, né, por conta aí, enfim, das perseguições, das críticas que vai sofrer, né, tudo aquilo que a gente já sabe. Ele recuou, né, porque não é questão só do marketing, ele também estava empenhado, o marketing não ia negociar tudo sem o presidente ficar sabendo, né? Mas depois ele recuou e agora ele não quer enfrentar em ano de eleição, né, nessa treta toda, ele não quer enfrentar a opinião pública, as críticas, mas por 17 milhões ele não quer enfrentar, por 30 valeria a pena, mas não vai ter contraproposta, já tem essa confirmação, o presidente do Corinthians não fará contraproposta para Fatal, tá? Nem com a pressão, né, que saiu ontem na matéria no UOL, matéria
totalmente verdadeira, realmente tem uma pressão aí, né, para que ele aceite e faça uma contraproposta, mas ele não vai ceder essa pressão, tá? Porém, se a Fatal fizer uma proposta de 30 milhões, ele aceita, viu? Então, fica a dica aí, deixa o like, comente aqui embaixo, eu não tenho nada a ver com isso. A Fatal, inclusive, quis patrocinar meu canal, eu não acabei aceitando a proposta. Enfim, o início das negociações, né, que chegou aqui no meu e-mail, tenho aqui. Enfim, eu só estou passando a informação, não tenho que torcer para fechar ou não fechar, tá? Isso aí não faz parte do jornalismo. Um abraço, deixa o like, vamos seguir falando do Corinthians. Olha só, vamos seguir falando aqui muito, né, do Corinthians, porque tem a renovação do Gui Amorim, tá? Informação importante, o Corinthians abriu negociações para a renovação contratual do meio atacante Gui Amorim, uma das principais promessas aí das categorias de base, e talvez a principal do Sub-20. Jogador de 18 anos, tem o Iago Machado também, zagueiro, que é muito top, né? Ele tem vínculo com o Corinthians até 31 de julho de 2027, ou seja, até o meio do ano que vem. O que isso quer dizer? Que no início do ano que vem, né, ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer outro clube. Então restam poucos meses aí, 6 meses praticamente aí de contrato, até ele fazer um pré-contrato com outro clube. E o que pega do Gui Amorim, que o Corinthians teme, é que o agente do Gui Amorim é o mesmo agente que tirou o Cauê Furquim do Corinthians e levou para o Bahia, nas categorias de base. Então o Corinthians está atento, né, está tentando resolver isso de uma forma cordial, para que não venha perder o Gui Amorim da mesma forma que perdeu o Cauê Furquim, que agora veste até a camisa das seleções brasileiras de base. Então é complicado. A proposta em discussão, né, prevê aí a extensão do contrato até o fim de 28, ou seja, mais um ano, né, além da inclusão de uma cláusula aí que permite uma renovação automática por mais 2 temporadas, tá? A negociação está sendo conduzida aí pela diretoria corintiana. No ano passado, o Gui Amorim já recebeu um aditivo, né, no contrato, né, recebeu um salário maior, teve até aquela questão polêmica do celular, ganhou um celular também da presidência do Corinthians, né, ou do clube, enfim. E a cláusula, né, para transferências internacionais, ela subiu, né, para 50 milhões de euros, 326 milhões de reais. Ele sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito, voltou recentemente até cobrir esse jogo pelo UOL no Sub-20 contra o Bragantino, no finalzinho do jogo. Enfim, está se recuperando e voltando aos poucos o Gui Amorim, tá? É isso, acho que, se não me engano, essa informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia, confirmada pela gente aqui. Tamo junto, jornalismo sério, que dá o crédito sempre para todo mundo aí, tá bom? Deixa o like, inscreva-se no canal, vamos falar de Memphis Depay. Ó, informação importante e até um pouco polêmica, por quê? O Corinthians ainda não recebeu da boca do Memphis o valor que ele quer para renovar o contrato com o Corinthians. Mas uma pessoa, né, vamos dizer, o Corinthians trata isso como uma boca pequena. É uma pessoa que está ali próximo ao Memphis e que o Corinthians, na verdade, né, quer acreditar nela, mas quer ouvir do jogador também algo melhor, e o Corinthians ainda não entendeu se é representante do jogador ou não. Então eu vou deixar bem claro isso, tá? Essa pessoa disse, né, que o Memphis estaria disposto a ganhar 50 milhões de reais por ano para jogar no Corinthians. Então ele baixaria o valor, porque se a gente tem que dividir por 13 isso, né? Então vou fazer isso aqui até na gravação aqui. Se a gente for dividir por 13, né, a gente pega aí 50 milhões, né? 50 milhões dividido por 13, porque tem o 13º salário, dá 3 milhões e 800 e alguma coisa, tá? Se for dividir por 14, que tem férias, né? Vamos colocar aqui 50 milhões, né? Dividido por 14, daria 3 milhões e 571. Mas acho que o certo é dividir por 13, 3 milhões e 800. Enfim, se for esse o valor, realmente o Corinthians quer ouvir isso da boca do Memphis, porque o Corinthians acredita que quem tem que responder é o próprio jogador, né? E se essa pessoa, porque essa pessoa falou assim, o Memphis, né? A ideia dele é essa. Eles não apresentaram isso como uma proposta ao Corinthians. Falaram, a ideia dele é essa, mas dá pra gente conversar. Então talvez dá para baixar esse valor ainda. Mas se for esse valor de 3 milhões e meio, 3 milhões e 800, o Corinthians não vai renovar. Baixou considerável para quem ganhava 6, porque é 6 mais as bonificações por meta, por gols, assistências, jogos, aquela coisa toda. Ele ganha 4.800, isso é uma fonte importante que o Corinthians me diz, 4 milhões e 800 de salário, né? E o que completa, o que completam os 6 milhões são as regalias, né? Que era o hotel, enfim, chefe de cozinha, carros, seguranças, aí chega ao valor de 6 milhões, mas ele ganha 4.800. Então ele já está baixando de 6 para 3.800, tá? Ou 3,5 se a gente dividir por 14 com as férias. Mas o Corinthians não entende isso como uma proposta oficial do Memphis, porque a pessoa que passou isso para o Corinthians, que, né, tem um ótimo contato com o Memphis, disse que o Memphis, o que ele pensa é isso, mas a gente pode conversar. Então o Corinthians não trata como uma proposta oficial, e quer ouvir do jogador, se ele, claro, aceitaria baixar por menos, né?
se abaixar mais, né? E fechar por menos. E aí? O que você me diz agora, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.